Tem uma proporção em percentual que vale a pena o gestor olhar e falar, putz, a gente vai ter que mudar o rumo da empresa porque está relevante o índice de observações sobre esse problema. Porque muitas vezes você também... Imagine que você tem esses 10% que eu dei de exemplo, tá? Fictício. Querendo ou não, os outros 90% da base está muito feliz com o que você faz. Sim. Aí você entra num dilema. Eu continuo entregando. Como que você continua entregando o que os 90% gostam e pensa em outro produto, outro serviço para esses 10%, para não cair às vezes no erro de mudar o caminho da empresa, sendo que em tese ela está no caminho certo. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Eu entendi, mas é que eu acho que esses 10% que estão insatisfeitos, né? Podem ser por um produto ou por um processo da jornada que normalmente os outros não passaram. Então, sempre, se você olhar para 10% de clientes insatisfeitos, quanta grana você está perdendo com 10% desses caras? Então, sempre vale a pena você olhar, né, e entender a raiz do problema. Dificilmente, se você tem 10% insatisfeitos por algum tema relevante, né, não seja realmente um problema conjuntural. Sempre é um problema que você tem lá dentro, só que por alguma razão outros clientes não caíram naquela peneira. Então, não existe um número mágico, né, mas assim, as empresas não desprezam nenhum percentual, tá? Você tem ali um percentual de clientes que estão insatisfeitos, você vai atrás para... Trabalhar para chegar no 100. Isso, exatamente. Porque tem muita grana que você pode estar perdendo ali, principalmente quando você fala de grandes volumes, né? Quando você fala no nível enterprise, 10% pode ser centenas de milhões de reais que você está ali perdendo de clientes que te abandonaram, foram para o concorrente, ou que estão insatisfeitos, ou que abriram ali uma reclamação no Reclame Aqui, que vai impedir de outros clientes que entrem, assim. Por melhor que seja o que você entrega, sempre você tem alguma coisa que está machucando algum cliente, tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, em tese, é observar esse percentual de pessoas que estão expondo algum ponto de insatisfação, e acho que é um ponto legal que o Christian trouxe, que é entender se eles passaram pelo mesmo processo dos que estão satisfeitos. Sim. É por isso que quando você também estrutura as suas pesquisas, né, você coloca esse tipo de filtro. Porque daí você consegue justamente ponderar e conseguir ter uma visão do que está realmente impactando certas pessoas e outras não. Né? Então você consegue até fazer recortes no teu NPS e falar, olha, esses caras que compraram, vou dar um exemplo, no estado de São Paulo, né, eles são 40% mais satisfeitos do que os clientes que estão comprando em outro estado. Então você tem um problema, e por mais que represente uma parcela pequena, né, você sabe que naquele lugar você está com um problema. Entendo. Não, é perfeita essa colocação. E eu entendo também que isso pode variar de negócio para negócio, né? Total. Porque, por exemplo, você pega um exemplo de um e-commerce tradicional, que é o que a gente fala aqui. Você tem ali alguns pilares como a qualidade do produto, se ele chegou em bom estado, o prazo, se for cumprido e chegou no prazo, né? E um atendimento, se ele tiver algum problema, ele precisar, obviamente, se conectar com a empresa. Então, eu enxergo, embora o negócio tenha muito mais áreas, as três, pelo menos assim, mais evidentes e principais. Que tem mais impacto para o cliente são essas. Exato.